noite a todos. Mais um programa Amarte Mais. Seja bem-vindo, você que nos acompanha desde o início, 12º programa. E você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você compartilha o programa, que hoje está muito bom. Você que quer saber mais sobre a palavra de Deus, para ter essa intimidade com Deus através da palavra. Hoje nós temos um convidado muito especial que vai nos ajudar a esclarecer tudo isso daí. E a Jaque está conosco. Você manda as suas perguntas, as suas dúvidas, até mesmo sugestões, né, Jaque? Exatamente. Que nós vamos estar aqui respondendo para você. Boa noite, Selma. Boa noite, Padre. Boa noite, você aí de casa. Todos bem-vindos. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Que saudade, né, Selma? Que saudade, verdade. Nesse tempinho bom para assistir a Marte Mas, né? Bom demais. Estarei aqui no chat como sempre. Quem estiver nos assistindo pela primeira vez, mande aí nos comentários que ao final nós mandaremos um abraço especial e uma bênção. Verdade, uma bênção especial. Boa noite, Padre. A sua bênção. Boa noite. Tudo Deus bom, abençoe. senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, antes da gente falar do nosso tema proposto, a gente queria que o senhor se apresentasse, né? Da onde o senhor é, que paróquia, aonde o senhor nasceu. O senhor com certeza vem de uma paróquia desde pequeno. Qual? Então, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre o senhor. Tá bem. Eu atualmente tenho 32 anos. Em dezembro completo 33, nasci em Campinas e sou filho único. Minha paróquia de origem é a paróquia São João Batista, lá em Campinas. Foi lá que eu cresci e atualmente eu sou pároco aqui da paróquia Santa Luzia, aqui em Hortolândia, né, do lado aqui da paróquia São Francisco. Já estou há quase 3 anos aqui em Hortolândia. Nossa, passa rápido. Passa bastante rápido. Em outubro eu completo 5 anos de padre. Fui ordenado em 2015, no dia 31 de outubro. E no dia de Santa Luzia, dia 13 de dezembro de 2017, eu tomei posse como pároco aqui da paróquia Santa Luzia. Então, já são quase 3 anos. E, bom, acho que é isso. Eu nasci e cresci em Campinas, participava desde criança lá da paróquia São João Batista, tocava e cantava com os meus pais lá, na missa, no grupo de oração. Eu tocava teclado, cantava. Meu pai tocava violão. Ainda cantam, né? Ainda minha mãe e meu pai cantam lá. Agora, neste ano não, por causa da pandemia, mas... Nasceu num berço católico, graças Sim, a Deus, né? Sim. Bom. Foi ali que eu cresci e fui discernindo a minha vocação, fui conhecendo mais a Deus, né? E aos 18 anos, então, eu fui para o seminário. Nossa, que novo. Eu terminei os estudos, o ensino médio, e fui para o seminário com 18 anos em 2006. E, então, só fazer as contas aí, né? Se eu entrei em 2006, no começo de 2006, fui ordenado padre, quase no final de 2015, então foram quase 10 anos, de formação, de preparação, né? Fui ordenado por Dom Ayrton. E acho que é isso. Mas não tem como não perguntar, né? Qual a reação da sua mãe, né, dos seus pais, quando o senhor falou que queria ser padre, sendo que é filho único? Né? Qual a reação? Eu comecei a dizer que queria ser padre muito cedo, desde criança. Mas a reação dos meus pais sempre foi de incentivo. Eles sempre me diziam que eu devia ter a liberdade de fazer a minha escolha, né? Uhum. De seguir o meu caminho. Então, até porque são pessoas da igreja, né? Então, eles receberam com alegria, claro. Enquanto eu era ainda
criança, adolescente, eles nem diziam que sim, nem diziam que não. Né? Diziam, calma, você vai crescer, né? Mas aí, quando eu, com 17 anos, disse que queria fazer os encontros vocacionais, enquanto eu fazia o 3º ano, né, de ensino médio, eu comecei a fazer os encontros vocacionais na Arquidiocese de Campinas, né, e daí eles me levavam, né, era uma vez por mês, num domingo, e eles me levavam, me buscavam, né, então sempre me incentivaram. Não, digamos assim, nem colocaram empecilhos, Sim. mas também não forçaram de alguma maneira isso, né? Deixaram que a coisa Fluísse, né? fluísse e que eu pudesse discernir livremente, né? Então me ajudaram, sim, muito. Parabéns a esses pais, parabéns mesmo, por incentivar o único filho a entregar para Jesus. Parabéns mesmo. Mas mês de setembro, mês da Bíblia. Então vamos falar da Bíblia. O senhor poderia iniciar, padre, falando para a gente o que é a Bíblia? Né? O que é a Bíblia para nós? Tá bem. A palavra Bíblia, na verdade, está no plural. Ela vem do grego e significa livros. Né? A primeira coisa que a gente precisa compreender da Bíblia é que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de livros, livros que foram inspirados por Deus, né? Que a Igreja declarou que são inspirados por Deus. Então, é uma coleção, para nós católicos, de 73 livros, 27 do Novo Testamento e 46 do Antigo Testamento. E então, isso é uma informação importante, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando pega a Bíblia, ou quando alguém diz assim, você tem que ler a Bíblia, e a pessoa fica assustada, né? Porque é um livro grande, ainda mais quem não tem o hábito da leitura, vê um livro desse tamanho, com a letra tão miudinha, em 2 colunas, né? E então, aí dentro desse livro, nós temos 73 livros. Na verdade, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, né, esse volume único, é algo mais ou menos recente, porque os cristãos, os católicos, né, antigamente falavam as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia era, cada livro era um pergaminho, era um rolo. E então, na verdade, você tinha ali numa estante vários livros. Já na Idade Média começaram a surgir os livros como nós os conhecemos hoje, né? Encadernados, costurados, mas na antiguidade eram rolos, eram pergaminhos. E então nós chamamos de Sagradas Escrituras, né? São vários livros que a Igreja discerniu com a inspiração do Espírito Santo, que são livros inspirados por Deus. Então, isso é importante, porque cada livro da Bíblia tem um gênero literário diferente, foi escrito numa época diferente, por autores diferentes, e isso é importante, né? Então, dentro da Bíblia você encontra, por exemplo, poemas, cânticos, como é o caso dos Salmos. Você tem livros históricos, você tem livros de provérbios, que são coletâneas de provérbios, né, de ditos populares, e assim por diante. Então, são vários, cartas, né, no caso, as cartas de São Paulo, por exemplo, os evangelhos, que são um gênero literário próprio, e assim por diante. Então, a Bíblia é muito diversa, né? Ela começou a ser escrita 1000 anos antes de Cristo. Então, na verdade, assim, dos livros mais antigos do Antigo Testamento até os mais recentes do Novo, você tem aí cerca de 1000 anos, né, de período. Então, por isso nem sempre é um livro fácil de ser lido, né, porque você tem gêneros diferentes e épocas diferentes. Sim. E qual que é a diferença da nossa tradução católica para
as demais traduções? Acontece o seguinte, não é que a nossa Bíblia tenha mais livros, é que as Bíblias protestantes têm menos livros. Então, como eu disse, a nossa tem 73 e as Bíblias protestantes têm 66. O número 73 é um número, inclusive, simbólico, né? O número 7, número 3. E o número 6 também é um número simbólico na Bíblia. Depois vocês vão descobrir o que é o número 6. É o número da besta, lá no Apocalipse. Né? Então não é que a nossa Bíblia tem livros a mais, porque a nossa Bíblia é mais antiga do que a Bíblia protestante. Na verdade, foram os protestantes que retiraram livros da Bíblia. Não fomos nós que acrescentamos. Né? E historicamente não teria como ser assim. Na verdade, a justificativa que eles dão é que, o nosso Novo Testamento é igual ao Novo Testamento deles. Então, são 27 livros, tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Protestante. Acontece que faltam alguns livros do Antigo Testamento na Bíblia Protestante, eles justificam dizendo que esses livros não são aceitos, não foram escritos em hebraico, etc. Só que, no tempo de Jesus, ainda o cânon, que é a lista dos livros que compõem o Antigo Testamento, não estava fechado. E a exclusão de algum desses livros foi feita depois da queda do Templo de Jerusalém. Mas a gente sabe que os cristãos, os primeiros cristãos, usavam esses livros. Existem citações desses livros. É a versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, que continha esses livros. E a gente sabe que São Paulo, por exemplo, e os evangelistas, quando citam o Antigo Testamento, usam a Septuaginta, ou seja, eles usavam essa versão da Bíblia e, portanto, também usavam esses livros. O próprio Jesus cita textos desses livros que não tem na Bíblia protestante. Na verdade, o motivo de esses livros terem sido tirados, um deles, né, que Lutero negava a existência do purgatório. Ele dizia que a Igreja Católica tinha inventado o purgatório, mas que a doutrina do purgatório não era bíblica, que não se devia rezar pelos mortos. E então, num debate, mostraram para ele que já no Antigo Testamento se rezava pelos mortos, lá no livro de Macabeus, por exemplo. E então ele decidiu tirar esse livro da Bíblia porque destruir a sua tese. Né? Então, se a Bíblia não concorda comigo, pior para a Bíblia. E eu desmonto a Bíblia, tiro aquilo que não me convém. Inclusive, Lutero tinha a intenção de retirar alguns livros do Novo Testamento também. Lutero queria tirar a carta de Tiago, que ele chamava de carta de palha, porque ele defendia a tese da salvação somente pela fé sem as obras. E São Tiago diz na sua carta que a fé sem obras é morta. Então ele desprezava um pouco essa carta, dizendo que era uma carta de palha, que ela não era o evangelho, e ele queria inclusive ter tirado essa carta da Bíblia, também a carta aos Hebreus, até o Apocalipse. Acabou não fazendo isso. Acabou que depois chamados deuterocanônicos lá do Antigo Testamento. Mas a verdadeira motivação é essa, porque esses livros contêm algumas provas irrefutáveis, né, de que a doutrina de Lutero estava errada. Mas eles justificam dizendo, mas os judeus não consideram inspirados esses livros. Bom, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Né? Nossa, é uma aula, né? Na verdade, é uma aula que o padre está dando aqui para a gente, uma formação. E por falar em formação, porque alguns católicos não têm o costume de ler a Bíblia e muitas vezes são seduzidos, né? Porque não tem argumento, né? Quando são questionados. Eu acho que, na verdade, nós temos um problema de catequese, um problema de formação. Nós temos lacunas, nós temos que reconhecer que nós temos lacunas, nós temos falhas na nossa catequese, na nossa evangelização. Então, não é que, de fato, faz falta as pessoas lerem a Bíblia, as pessoas conhecerem a Bíblia, estudarem a Bíblia, mas não só isso.
As pessoas não conhecem o catecismo da Igreja Católica, né? Porque é importante que a gente lembre que, para nós católicos, é importante ler a Bíblia com a igreja, na igreja, né? Nós temos duas balizas importantes que os protestantes não têm, os nossos irmãos separados não têm, que são a tradição e o magistério da igreja. Então, inclusive, quem escreveu a Bíblia foi a igreja. A ideia protestante de que só a Escritura, só a Bíblia, não tem muito fundamento, não tem muito sentido, porque, na verdade, o cânon bíblico, que é a lista dos livros que compõem a Bíblia, não está na Bíblia. Então, às vezes dizem assim para nós: vocês creem no Papa, mas não tem a palavra Papa na Bíblia. Vocês creem no purgatório, mas não tem a palavra purgatório na Bíblia. Sim, mas não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Na Bíblia não tem a lista dos livros que compõem a Bíblia. Então, se você aceita que esses livros são inspirados, você aceita a autoridade de quem definiu essa lista. E quem definiu essa lista? Os bispos da Igreja Católica. Até o século IV, havia ainda controvérsias entre os cristãos de quais livros eram inspirados, quais livros não eram. Jesus não mandou os apóstolos escreverem nada. Jesus mandou os apóstolos pregarem o Evangelho. Jesus não nos deixou um livro. Jesus nos deixou a igreja. Manual de instrução, né? Ele não deixou um manual, né? Não. Vejam, se Jesus fosse protestante, Jesus teria aproveitado os seus 33 anos aqui na Terra para escrever o Novo Testamento ele mesmo. Verdade. Se ele quisesse que cada um pegasse a Bíblia, lesse, interpretasse a sua maneira, tirasse as suas conclusões e cresce nele, não precisasse de igreja, não precisasse de magistério, não precisasse de sacramentos, como defendem os protestantes, então ele mesmo teria feito isso. Ele teria escrito o Novo Testamento, mas Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia, não mandou que os apóstolos escrevessem nenhum livro, Jesus mandou que eles pregassem o Evangelho, que é a tradição. Isso é a tradição da igreja, é a pregação, né, daquela doutrina que os apóstolos receberam de Jesus. E depois, claro, isso foi sendo também escrito. A Bíblia nada mais é do que a tradição escrita, né? A tradição oral que passa a ser escrita. E aí, ao longo daqueles primeiros séculos, 4 primeiros séculos, a igreja vai discernindo, dentre muitos escritos, quais são inspirados, quais não são inspirados. Então, se eu aceito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que aceitar a autoridade de quem determinou que esses livros são palavra de Deus, né? Quem me garante que o Evangelho de Marcos é inspirado por Deus e o Evangelho de Tomé ou de Maria Madalena, que são evangelhos apócrifos, não são inspirados? A igreja. Se eu não creio na igreja, como é que eu creio na Bíblia, né? Então, para nós católicos é importante, sim, Bíblia, estudar a Bíblia, e nós deveríamos fazer isso tendo ao lado o catecismo da Igreja Católica, né? Que é uma fonte, não é a única, mas é uma fonte da tradição, do magistério, que vai nos ajudando a interpretar bem as coisas, porque também uma leitura errada da Bíblia leva a catástrofes, né? Ou seja, por exemplo, tem o Evangelho segundo Allan Kardec, segundo o Espiritismo. Allan Kardec pegou os Evangelhos e conseguiu justificar o Espiritismo com a Bíblia, né? Então, nós temos que ler a Bíblia na igreja, com a igreja. Entendi, com certeza. E né, quem está assistindo em casa, a partir de hoje, vê esse pouco tempo que nós estamos aqui, o senhor já deu uma aula, e quiser começar agora. Por onde começar? Por salmos, cartas, livros? Por onde começar, padre? Como eu disse, né, a pessoa se assusta quando ela pega a Bíblia, né, porque é um livro grande. Uma coisa importante é que, desses 73 livros da Bíblia, como nós somos cristãos, nós consideramos os livros do Novo Testamento mais importantes do que os do Antigo.
Não é que os livros do Antigo Testamento não sejam inspirados por Deus ou não sejam importantes, mas o Antigo Testamento corresponde a uma etapa da história da salvação, que era aquela da preparação, mas a plenitude é Cristo, né? Então, o Novo Testamento é a realização das promessas. O Antigo Testamento contém algumas imperfeições, contém figuras, imagens que foram superadas por Cristo, né? Instituições, leis, coisas que ficaram caducas, que caducaram com o Novo Testamento. Por exemplo, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Lá o Antigo Testamento proíbe comer carne de porco, e nós cristãos comemos carne de porco, porque são coisas provisórias do Antigo Testamento, né, que eram para aquela etapa da história da salvação. Então, por isso, nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo. Dentre os 27 livros do Novo Testamento, tem 4 que são mais importantes, que são os Evangelhos. Então, se nós pudéssemos dizer assim, quais são os livros mais importantes da Bíblia? Todos eles são inspirados por Deus, mas os mais importantes são, sem dúvida nenhuma, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque ali está a palavra do verbo, a palavra da palavra. Essa é a grande confusão protestante, né? A palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, né? O verbo se fez carne, se encarnou, ele não se encadernou, né? Então, a Bíblia é palavra de Deus porque ela fala de Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus porque o anuncia, prevê a sua vinda. E o Novo Testamento porque anuncia a realização das promessas. Então, os Evangelhos são os livros mais importantes porque ali nós temos o próprio Deus encarnado, Jesus, que é a palavra de Deus, falando aos homens, entre os homens. Então, se você quer começar a ler a Bíblia, eu recomendaria que você começasse pelos Evangelhos. Qualquer um dos 4 Evangelhos. Alguns acham que é melhor começar por São Mateus, outros, aliás, hoje é dia de São Mateus, né? Festa do apóstolo São Mateus, que é evangelista. Então, alguns dizem seria melhor começar por Mateus, outros por Marcos. Marcos é um evangelho muito curtinho, né? É o mais curto. Depois, outros Lucas, outros João. Não importa muito, né? Cada evangelho tem os 3 primeiros evangelhos a gente chama de sinóticos, porque eles são mais ou menos parecidos. Eles têm uma estrutura muito parecida, embora haja coisas que um relata, que os outros não relatam, e o evangelho de João ele já é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos. Ele tem uma estrutura diferente. Mas comece pelos evangelhos, comece pelo Novo Testamento. Lê os 4 evangelhos, vai na sequência, Atos dos Apóstolos, que é a continuação dos evangelhos, é o começo da igreja, né? Lê os Atos dos Apóstolos, vá ler as cartas de São Paulo. As pessoas têm muita curiosidade de ler o Apocalipse, né? Umas pessoas têm medo, outras pessoas têm curiosidade. Deixa o Apocalipse por último. Por quê? Para compreender bem o Apocalipse, você tem que ter um bom conhecimento do Novo e do Antigo Testamento, porque ele é cheio de referências ao Antigo Testamento, né, o livro do Apocalipse. Então, leia o Novo Testamento inteiro, mais de uma vez. Depois não é você só começa ler por a ler. ler, né? Sim. É tentar também compreender, entrar dentro da história, fazer algumas anotações, que eu acho muito importante. Eu, quando eu leio o Evangelho, eu faço isso. Sim. Faço algumas anotações. E nem sempre a gente entende. A gente tem que ser humilde também de ter algo ali que não compreendeu, que não entendeu. Buscar ajuda. Isso. Buscar ajuda. O senhor acha que talvez, né, nas Santas Missas poderiam levar... O senhor já me respondeu, mas é importante o povo saber, Sim. né? Não seria importante nas Santas Missas levar a Bíblia e acompanhar as leituras, o Salmo, o Evangelho na Bíblia? Então, eu acho que não. Por quê? Em alguns lugares eu sei, às vezes alguns padres até incentivam, né? Vamos trazer a Bíblia para a missa e tal, aí põe lá as citações e tal. Por que eu acho que isso não é bom? Primeiro, por causa da tradução, né? O lecionário, também, que é o livro,
da palavra de novo, aquilo que eu disse primeiro. A Bíblia, enquanto um livro de volume único, é uma coisa recente. É do século XVI para cá. Né? Que a gente tem a Bíblia assim, desde a invenção da imprensa, que se pode imprimir. Antes do século XVI, antes de Gutenberg, né, antes da invenção da imprensa, se você quisesse uma Bíblia, você precisava mandar copiar uma Bíblia. Ou seja, a Bíblia tinha que ser copiada à mão, porque não existia imprensa, impressora, como nós temos hoje, né, as gráficas. Então, isso é uma coisa também, né, que às vezes o protestante diz, eu sou um cristão bíblico, eu creio na Bíblia, mas a Bíblia é um livro católico, escrito por católicos e para católicos, e se não fosse a Igreja Católica, eles não teriam a Bíblia, seja porque foi a Igreja que compilou a Bíblia, né, que definiu quais livros entrariam na Bíblia e quais livros ficariam de fora, foram os bispos da Igreja Católica que definiram isso, e, finalmente, porque foram os monges católicos na Idade Média que copiavam a Bíblia. Porque, senão, a Bíblia teria se perdido. Né? Se nós temos Bíblia hoje, é porque, durante séculos, monges, sobretudo beneditinos, né, nos mosteiros, lá na Idade Média, pegavam uma Bíblia e copiavam, letra por letra, palavra por palavra, livro por livro. Isso era um trabalho monumental. E eles não se contentavam em simplesmente copiar, porque, sendo um livro que contém a palavra de Deus revelada aos homens, então eles faziam questão de fazer uma obra de arte. Então, essas Bíblias medievais, elas eram todas ilustradas, né? Geralmente a primeira letra da página era as chamadas iluminuras, né? Eles faziam a primeira letra assim, bem desenhada, com muitas cores, enfeitada e tudo mais. Então, as Bíblias eram verdadeiras obras de arte. Então, era muito caro, porque papel e tinta não se tinha assim à disposição como nós temos hoje. Então, comprar papel, comprar tinta era muito caro, e você precisava que um monge levava cerca de 1 ano para copiar uma Bíblia. Né? É um trabalho muito... Porque, claro, o monge também não fazia só isso. Né? O monge tem o tempo de oração, de vida comunitária, outros trabalhos e tudo mais. Então, graças a esses homens, a esses heróis, que nós temos a Bíblia, que copiavam à mão. Depois, com a imprensa, ficou mais fácil, né? E aí você pode fazer várias cópias da Bíblia e distribuir para as pessoas e tudo mais. Inclusive se fala, né, que a Igreja Católica proibia lerem a Bíblia durante a Idade Média e também depois. Os leigos não tinham acesso à Bíblia. Bom, é lógico que não tinham. Primeiro porque a maioria das pessoas era analfabeta, não sabia ler. Por isso as igrejas sempre eram forradas de pinturas, né? Cenas do Evangelho retratadas nas paredes das igrejas, porque as pessoas que não sabiam ler, então, podiam ler nas imagens, né, as passagens das Escrituras. O próprio rosário, né, com os principais fatos da vida de Cristo, porque não é como hoje, né? Não havia a ideia da escola para todo mundo, né? Então, aquele que se dedicava ao estudo aprendia a ler e escrever, mas a maioria das pessoas não. E, além disso, como eu disse, era muito difícil de você ter uma Bíblia. Era muito caro, sim, levava muito tempo. Tinha que entrar etc. na fila, né? Porque se levava 1 ano. Sim, sim. Imagine só. E então, é possível, assim, confirmar que a palavra de Deus ela fala com nós? Sim, em que sentido? Sim. Deixa eu só completar o raciocínio de antes, só fechar. Então, assim, a questão de levar a Bíblia na missa, né? Sim. Sim. Na missa, o livro que contém as leituras é o chamado lecionário, que é o livro que fica ali no ambão, né, que é a estante onde são feitas as leituras, e as leituras lá já vêm separadas e tudo mais. Então tem um problema que é o da tradução. Se você leva a sua Bíblia, seja ela qual for, não vai ser o mesmo texto. Sim. E aí, assim, você está escutando uma coisa e lendo outra, embora o sentido seja o mesmo, o esforço mental que você precisa fazer para estar ouvindo uma coisa e lendo outra, né, é muito grande, não favorece tanto.
Segundo que na missa, muitas vezes, as leituras elas não são contínuas. Às vezes, versículos são pulados, né? E aí, então, você teria que ir lendo, aí você pula para um outro versículo lá embaixo, depois pula para um outro lá embaixo, é muito complicado. Então, o ideal é que a pessoa tenha, por exemplo, a liturgia diária. Hoje em dia tem aplicativo, Sim, né? exatamente. Pelo Eu celular ia você falar consegue isso. acompanhar. É bom que você acompanhe, mas eu diria não com a Bíblia, com um livro, desses livrinhos que a gente compra, ou um aplicativo, porque aí você está realmente acompanhando a mesma coisa que está sendo lida lá. Então, o livro da Palavra de Deus na missa não é a Bíblia assim como nós a temos em casa, mas é o lecionário, né? E ele já vem ali nessas revistinhas e tal, do modo como já é previsto para cada celebração. Agora, sobre a última pergunta, a Bíblia é Palavra de Deus, então é claro que é Deus falando conosco. Isso é uma coisa importante. Estudar a Bíblia é bom, é necessário, mas mais do que isso, a gente precisa ler a Bíblia em atitude de oração. Porque se é palavra de Deus para mim, então eu devo estar atento. Eu costumo dizer assim, né, que na missa, na primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, nós comungamos o pão da palavra de Deus com os nossos ouvidos. Na liturgia eucarística, nós comungamos o corpo de Cristo, né, com a boca. Mas na liturgia da palavra, Jesus, que é o pão, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é pão também na palavra, e ele nos alimenta com a sua palavra, e nós comungamos como? Com os ouvidos. Então eu tenho que estar muito atento. Enquanto eu escuto, ou enquanto eu leio em casa, sozinho, eu devo ler ou escutar nessa atitude. Deus quer falar comigo aqui, agora. O que Deus está querendo falar para mim? Essa deve ser a minha atitude. Por quê? Como eu disse, o estudo bíblico é importante. Mas a gente pode acabar transformando a leitura da Bíblia só num estudo. E a gente tem que sempre se lembrar de que Deus está querendo falar comigo. Tem um livrinho antigo do Monsenhor Jonas. Hoje, esse livro se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um método de estudo bíblico, né? Muito simples e tal. Mas as primeiras edições desse livro tinham outro nome. Esse livro se chamava A Bíblia Foi Escrita para Você. E eu acho que é importante a gente ter essa ideia, né? A Bíblia foi escrita para mim. Aquilo ali é palavra de Deus para mim. Então, eu estou lendo isto aqui hoje, o que Deus está querendo falar comigo? Eu tenho que... Então, pode ser uma história, pode ser uma carta de São Paulo. São Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos, lá para os Filipenses, lá para os Efésios. Mas quando eu leio, eu tenho que ler assim: Deus está falando comigo hoje, aqui, agora. Né? É importante para a compreensão do texto, sim, considerar que foi São Paulo que escreveu, para quem ele escreveu, quando ele escreveu, para compreender o texto. Mas depois disso, eu preciso lembrar que aquilo é palavra de Deus para mim hoje, aqui, agora. E diante disso que o senhor está falando, pessoas que leem a palavra de Deus todos os dias, elas se tornam pessoas melhores. Sim, com certeza. Porque, como eu disse, a palavra de Deus é alimento. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Né? Então, essa leitura, que a gente chama de leitura orante, ou lécio divina, em latim. Né? Lécio divina, leitura orante. Eu leio, saboreio, mastigo, né? Porque é alimento. Eu vou ruminando, eu vou absorvendo aquilo que Deus está dizendo para mim e transformo aquilo em oração. Eu começo a falar com Deus. Porque a oração é diálogo. O diálogo supõe que eu escute e eu fale. Né? Então, essa maneira de ler a Bíblia em oração, né? Transformando aquilo que eu leio em oração, falando com Deus, certamente transforma a vida da pessoa. Né? Porque como a parábola lá do semeador, né?
Então, se o meu coração é terra boa, né, se eu me disponho a acolher a palavra de Deus, ela produz fruto. Com certeza. E diante de tudo isso, padre, a pessoa que está em casa, ela, né, ouvindo tudo isso que o senhor está falando, tem essa vontade, essa sede de querer conhecer mais a palavra de Deus. Ela pode se inscrever em qualquer curso que tem nas páginas do Facebook. Como que ela pode já de início, ela quer porque quer fazer uma inscrição, como? Como ela vai essa busca? Os padres da igreja diziam assim: a palavra de Deus está mais inscrita no coração da igreja do que em instrumentos materiais. O que quer dizer isso? Santo Agostinho tinha uma frase a respeito disso bem forte. Ele dizia assim: eu não creria nos evangelhos se a Igreja Católica não me mandasse crer neles. Eu creio nos evangelhos porque a Igreja Católica me disse que eu devo crer neles, porque é palavra de Deus inspirada, né? Então, eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu estou fazendo um curso bíblico, mas não tem nada a ver com religião, não é católico, não tem ligação com igreja nenhuma. Bom, se ele pretende ser neutro, ele já é protestante. Se ele parte do pressuposto de que você pode ler a Bíblia sem recorrer à tradição e ao magistério da igreja, você já está partindo de uma premissa protestante. É que o protestantismo é que acredita nisso, que eu posso e devo ler a Bíblia sem recorrer à tradição e ao magistério da igreja para interpretá-la corretamente. Quem interpreta corretamente, quem tem legitimidade para interpretar a Escritura a partir da tradição, é o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? São os bispos em união com o Papa. Mas não só os bispos de hoje e o Papa atual. Todos os papas e todos os bispos do passado, do presente e do futuro. Isso é o magistério da igreja. Desde os apóstolos, né? Porque na Igreja Católica existe sucessão apostólica, coisa que não existe em outras igrejas, em outras denominações cristãs. A gente nem deveria chamar de igrejas, né? Porque não tem eucaristia nem sacerdócio. Então não são propriamente igrejas, são denominações cristãs. Mas então tem que se tomar cuidado, né? Porque a pessoa diz assim: não tem nada a ver com... Nós fazemos um estudo científico, é um estudo neutro, que não tem nada a ver com religião. Se não tem nada a ver com a Igreja Católica, já é protestante, porque já pretende separar a Bíblia da igreja. E a Bíblia só pode ser corretamente interpretada, compreendida, quando ela é lida dentro do espaço vital no qual ela foi escrita, que é a Igreja Católica, né? Então, esse é o cuidado que as pessoas devem ter quando elas vão se inscrever num curso de estudo bíblico, ou vão comprar um livro para estudar a Bíblia, se aquilo de fato tem se tem alguma credibilidade mesmo, né? Porque os protestantes têm a tese do livre exame da Bíblia. Cada um lê, interpreta, o Espírito Santo vai inspirar cada um e o resultado a gente sabe qual é, né? Dezenas, centenas, milhares de denominações cristãs, cada uma pregando uma coisa diferente. Então, na Igreja Católica não é assim. Então, tem que ter esse cuidado. Tem livros muito bons, tem, hoje, com a internet também, tem sites católicos, né, de credibilidade. Então, agora, cuidado, né? Porque também tem muita gente aí na internet hoje em dia que diz que é católica, né? Mas põe um monte de minhoca e de confusão na cabeça das pessoas, né? Então, procure padres, tem bispos também que fazem, às vezes, cursos bíblicos pela internet mesmo, livros, etc. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque, infelizmente, há uma metáfora que se usa, né, que diz que a Bíblia é uma flor sem defesa. Ou seja, você pode manipulá-la, você pode interpretá-la de um modo que confirme as suas teses, né? Então a gente precisa, quando vai estudar, também ter esse cuidado de
de saber se o livro que a gente está usando, o curso que a gente está frequentando, realmente é sério, é segundo a doutrina católica, né? Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Uma mal interpretação, ela pode trazer consequências? Sim, porque leva a heresias, né? Ou seja, a falsas doutrinas, a compreensões equivocadas, e o que leva também a divisões, etc. E por isso, uma má interpretação. Por isso também a igreja, muitas vezes, ao longo da história, não recomendava a leitura da Bíblia às pessoas, de modo geral, assim, por isso, né? Porque a Bíblia não é um livro fácil de ser lido, exige um conhecimento, por isso que, eu diria, você tem que ter a Bíblia numa mão e o catecismo na outra, né? Porque más interpretações podem levar alguém a perder a fé ou Sim. a compreender as coisas de modo equivocado. Então, sei lá, né? Aquelas histórias de sempre, negócio de imagem, intercessão dos santos, aquelas coisas todas. É importante que a gente estude, é importante que a gente saiba, que a gente conheça a palavra de Deus, mas nas fontes corretas, né? E o que o senhor me diz daquelas pessoas que eu já ouvi muito de pregações, que falam assim, eu estava numa situação difícil, eu estava desempregada, aí eu abri a palavra de Deus e caiu justamente aquilo que eu precisava ouvir, exatamente aquilo que eu precisava de uma decisão, por exemplo. Uhum. O que o senhor me diz nessa situação? Olha, Deus fala conosco de muitas maneiras. Deus pode se usar de um recurso desse para falar com alguém? Pode. Sim. A conversão de Santo Agostinho teve algo desse tipo, né? Santo Agostinho começou a ouvir a pregação de me fugiu o nome do bispo de Milão lá, Santo Ambrósio. Santo Agostinho, que a gente sabe que se converteu depois dos 30 anos, né? Era filósofo, passou por várias filosofias e tal. Começou a ouvir a pregação de Santo Ambrósio, que explicava a Bíblia de uma maneira espiritual, alegórica, que chamou muito a atenção de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho lia a Bíblia de modo literal e ele achava, como ele tinha estudado filosofia, ele achava a Bíblia um livro tosco, ele achava um livro de histórias que não diziam nada, uhum. né? E quando ele encontra Santo Ambrósio de Milão, que era também filósofo, era bispo, e lia a Bíblia de um modo espiritual, ele ficou encantado com aquilo. Só que ele não conseguia, ele já estava convencido da verdade da fé católica, mas ele não conseguia dar o passo de se converter. E aí um dia chegou um amigo e começou a contar a história dos padres do deserto, Santo Antão e tal, ele ficou também fascinado por aquilo, e aí ele se afastou e chorando, e aí ele ouviu uma voz que dizia, toma e lê. Era como se fosse uma criança cantando assim, toma e lê, toma e lê. E aí ele pegou a Bíblia que ele tinha e ele abriu e caiu lá numa passagem de São Paulo, em que São Paulo dizia, não há devassidão, não há impureza, revestivos de Cristo, sede homem. E Deus falou com ele daquela maneira, né? Eu me lembro do próprio Papa Bento XVI dizendo, numa homilia de Quinta-feira Santa, que nas vésperas da sua ordenação, como padre, ele queria uma palavra de Deus e ele abriu a Bíblia e caiu lá num texto de São João e ele tomou aquele texto como uma palavra de Deus para ele. Então, Deus pode falar conosco dessa maneira? Pode. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para isso não se tornar uma superstição. Sim. Uhum. Porque muitas vezes acaba se tornando uma prática supersticiosa, né? A pessoa vai lá, pega a Bíblia, abre como se fosse, como se diz, bibliomancia, né? Então, aí você abre do nada e acha que aquilo que você lê infalivelmente vai ser uma palavra de Deus para você, né? E você começa a fazer. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, lê-la, estudá-la. Lê os livros da Bíblia, do começo ao fim. Né? Então, pegue um livro, pegue o Evangelho e leia do primeiro ao último capítulo. A gente poderia até depois fazer um exercício ali de ver, né? Que se você ler um capítulo por dia,
dos evangelhos, em cerca de 3 meses você lê os 4 evangelhos inteiros. Então, a gente precisa conhecer, porque aí nos momentos de dificuldade, na sua oração, o Espírito Santo vai te recordar aquilo que você leu. Você conhece a palavra de Deus porque ela está gravada na sua mente e no seu coração. Então, Deus pode falar com uma pessoa dessa maneira, ela abriu a Bíblia e caiu alguma coisa ali que deu certo, vamos dizer assim, né? E que coincidiu com aquilo que ela está vivendo? Sim, mas deve-se evitar essa prática porque ela tem algo, às vezes, de supersticioso. Né? E aí a pessoa acha que aquilo é 100% sempre alguma coisa e, de repente, não. Né? Isso, aí tem que tomar cuidado mesmo. A Bíblia ela é tão antiga, né? E, ao mesmo tempo, tão atual. O que o senhor acha disso? Porque, realmente, de fato, muitos acontecimentos, olhando e meditando a palavra de Deus, a gente sabe que ela é muito atual. Sim. Como ela é palavra de Deus para nós, voltando naquela ideia, né, de que a Bíblia foi escrita para você, então ela não é um livro de histórias acontecidas há 2, 3 mil anos atrás. Ela é o livro que contém a palavra de Deus. Então, é por isso que é antigo e é novo. E cada vez que a gente lê, os padres da igreja diziam, a Bíblia, a Escritura cresce com quem a lê. Sim. Porque cada vez que você lê, você percebe um aspecto novo, Deus, porque as circunstâncias da sua vida são outras também, e enfim, então você acaba descobrindo aspectos novos que você não tinha percebido antes. Então, por isso que é antigo, porque foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, mas também é novo porque cada vez... Se torna presente na vida, né? Se torna muito presente. Deus falando. Deus falando. Agora. E como o senhor já falou, né? Existem várias traduções, agora falando da igreja, várias editoras, né? E qual é a melhor para começar um bom estudo? Já que o senhor já citou que seria melhor começar com os 4 evangelhos. Mas qual a tradução, né? Na verdade, editora, né? Qual a editora melhor? Olha... Depende, né? Depende. Por exemplo, existe a Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia que tem uma tradução mais simples, vamos dizer assim, mais facilitada, que agora tem uma nova edição, né? Tem a antiga Pastoral e tem a nova Pastoral. Essa nova Pastoral está um pouco melhor do que a antiga, porque a antiga tinha uns comentários meio esquisitos, né? A Bíblia da Ave Maria é uma das mais usadas e tal. Agora, para estudo, eu quero estudar, eu quero me aprofundar, eu quero uma Bíblia boa para estudar. A melhor que a gente tem, católica, em português, é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém tem notas de rodapé. Nós temos um exemplo aqui. Muito boas. Isso, essa daí mesmo. Bíblia de Jerusalém. Então, essa aqui saiu, antigamente não tinha, agora tem a Bíblia de Jerusalém com essa capa mole, que é mais barata, né? Porque antigamente só tinha a capa dura e ela era bem mais cara. Uhum. Então, as notas de rodapé são excelentes, tem introduções aos livros, cada livro tem uma introdução que é muito boa. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, eu abri aqui Mateus, pode ver que aqui metade da página é comentário, né? Quase metade da página são comentários. E ao lado tem algumas citações que são outras partes da Bíblia que às vezes citam esse texto ou que tem o tema mais ou menos parecido, um paralelo em outro lugar, no Antigo ou no Novo Testamento. Então, para estudo, ela é a melhor. Existe a Bíblia do Peregrino, que é uma de capinha verde, que foi um padre espanhol, se não me engano, que escreveu os comentários dessa Bíblia e também fez as traduções, embora ele não escreveu em português, né? Ela foi traduzida, mas é uma Bíblia de estudo também, mas ela tem, vamos dizer assim, o estudo é mais filológico, da origem das palavras, o significado das palavras. Então, é uma coisa que eu acho muito específica para quem é exegeta, para quem estuda mesmo a Bíblia
mais profissionalmente, vamos dizer assim. Mas, então, é interessante, mas como Bíblia de estudo para um leigo que quer conhecer e se aprofundar, acho que a Bíblia de Jerusalém é melhor. A Ave Maria, ela é uma tradução razoável. Geralmente, a tradução da Ave Maria ela não é muito recomendada por alguns, porque ela é uma tradução da tradução da tradução. Ou seja, os textos originais, eles são em hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, basicamente, né? E aí, esses textos foram traduzidos para o francês e do francês para o português. Então, por isso que às vezes não se recomenda muito ela, mas não tem nada de errado, né? Mas ela não tem muitas notas de rodapé também, a Bíblia da Ave Maria. Então, a Jerusalém é muito boa. Tem a Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia, que também tem muita nota de rodapé. Se você compra a Tebe completa, ela é dessa grossura, assim. É boa para estudo, só que, como ela é uma Bíblia ecumênica, ela tem notas de rodapé escritas por católicos, por ortodoxos, por protestantes e por judeus. É interessante nesse aspecto, porque às vezes você pega um texto e ela diz lá assim, os católicos interpretam de tal modo, os protestantes de tal modo, os judeus de tal modo, os ortodoxos de tal modo. É interessante, é uma Bíblia interessante também para quem estuda. Mas acho que a Bíblia de Jerusalém é a principal aí para quem quer estudar. E tem alguns livros também, por exemplo, estão saindo aí uns cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn, pela editora Eclésia. Scott Hahn é um famoso ex-pastor protestante norte-americano e biblista, teólogo muito importante, e ele escreveu em inglês, né, cadernos de estudo bíblico para cada livro da Bíblia. Sim. E a editora Eclésia, que é uma editora aqui de Campinas, inclusive, tem já há alguns anos feito o esforço de traduzir. Então, já tem vários livros da Bíblia. Eles começaram justamente pelo Novo Testamento, os Evangelhos, Atos. Então, eu quero estudar o livro de Mateus. Tem o caderno de estudo bíblico de Mateus, que você pode usar, né, para ler. Tem uma Bíblia pouco conhecida, que é muito boa também, que é a Bíblia de Navarra, que é uma de capinha vermelha, só que ela é em vários volumes, e em português só tem o Novo Testamento, não tem o Antigo Testamento. Mas ela foi elaborada na Universidade de Navarra, que é uma universidade que foi fundada por São José Maria Escrivá, e é uma universidade católica, né? E é uma Bíblia muito boa também, que tem notas de rodapé, comentários muito bons. Mas aí você vai. Bíblia, o senhor falou da Bíblia Ave Maria, né? A Bíblia Ave Maria ela é muito usada nos grupos de orações. Sim. Né? Muitas pessoas teve uma intimidade com Deus através da Bíblia Ave Maria. Sim. Então, aquela pessoa que tem a Bíblia da Ave Maria pode estar continuando com a sua Bíblia. Sim, e claro. e deixa eu fazer uma... Ela, inclusive, ela tem um texto... Ela, às vezes, não usa palavras muito fáceis, né, e tal. É porque, naquela época também, né, quando começaram os grupos de oração na década de 70, sim, 80, era praticamente a única tradução que havia, ou a mais barata, sim, também. Então, por isso. Né, mas não é que seja ruim, ela pode ser usada. Para estudo é que, né, de repente, seja melhor a Bíblia de Jerusalém. Você tem uma pergunta, Jaque? Temos uma pergunta da Ana Paula Silva. Onde a Bíblia foi escrita? Será que em pedras, papéis? No que foi escrito antigamente? Certamente em pergaminhos. Esses pergaminhos geralmente eram peles de animais, né? Muitos pergaminhos eram feitos de pele de animal e couro, né? E aí se escrevia e se enrolava. Tanto é que a gente pega, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, ou mesmo no Apocalipse, que tem aquela visão que o profeta tem, que tem o rolo, né? E que é o pergaminho, e Deus diz, toma e come o rolo, né? Que é o livro, come o livro. Era em formato de rolo. Então, eram peles de animais. Muitas vezes eles guardavam isso dentro de vasos de cerâmica, dentro de cavernas. Então, por isso que vira e mexe, tem escavações por aí, eles descobrem numa caverna manuscritos antigos, do Antigo e do Novo Testamento. Né? Então, eram escritos assim. Havia várias técnicas. Os egípcios, por exemplo, faziam com folhas de plantas, né? Que eram trançadas, deixavam para secar, mas muitas vezes eram usadas peles de animais.
Temos mais uma aqui Mais de um uma. irmão que está todas as segundas-feiras conosco. A Bíblia do Peregrino é boa? Boa. Então, como eu disse, a Bíblia do Peregrino ela é boa, que foi essa que eu disse que foi um padre que escreveu os comentários e tal. Mas eu particularmente acho que os comentários eles são muito, como é que eu posso dizer, muito profissionais, assim, no sentido de que ele estuda o sentido das palavras, a construção das frases, é uma análise literária do texto e que é uma coisa muito específica, muito para pessoas, vamos dizer assim, especializadas, vamos dizer, né? E já da Bíblia de Jerusalém é uma coisa que dá um conhecimento bom. Então, não é que a Bíblia do Peregrino seja boa, ela é boa, sim. Mas talvez a maioria das pessoas vai ler aqueles comentários, vai ficar meio boiando, né? Porque é uma coisa para quem estuda filologia, etimologia, literatura, são os comentários mais nesse sentido. Nós comentamos antes de começar o programa sobre o Padre Léo, que está em processo de beatificação. Ele, numa pregação sobre a palavra de Deus, ele diz que na Bíblia cita 365 vezes a palavra perdão. O senhor acha que uma pessoa que tem uma intimidade com a palavra de Deus, ela tem a facilidade para o perdão? Sim. Eu não sei se tem 365 vezes, né? Se ele está dizendo, vamos acreditar nele. Dizem também que tem 365 vezes na Bíblia a expressão não tenhais medo, coisa assim, né? Eu não sei quem contou, alguém deve ter feito isso. Mas, claro, não só o perdão, né? Qualquer outra virtude, se a gente tem familiaridade com a palavra de Deus, ela vai nos alimentando e vai nos transformando. Então, claro que aquele que lê a palavra de Deus, entre outras coisas, também deverá aprender a perdoar, né? Porque a palavra, na verdade, a Bíblia, ela contém a história da salvação. A história da salvação é a história das alianças que Deus fez com a humanidade. E de todo o esforço que Deus fez de reconciliar a humanidade consigo. Então, claro que a Bíblia fala de perdão, porque ela fala de reconciliação. Sim, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia do perdão de Deus e de que nós devemos perdoar também, né? Então, é um tema que aparece recorrentemente. Se a pessoa lê, né, a palavra de Deus e procura vivê-la, o próprio Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e põe em prática, é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem lê e não põe em prática, está construindo sobre a areia. Só lê e não pôr em prática não adianta, né? A carta de São Tiago diz a mesma coisa, né? Não sede meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, eu tenho que ler, mas colocar em prática. E falando, né, voltando, falando da tradução da Bíblia. O Lutero, né, como o senhor mesmo falou, houve essa divisão e tiraram alguns livros. Por que esse afastamento de Nossa Senhora? Porque nós temos a nossa tradução, onde temos a igreja tem esse amor por Nossa Senhora, e porque, aparentemente, né, falando que houve essa divisão, também distanciou a Virgem Maria. Foi através dessa divisão da palavra? Sim. Por causa das interpretações. Se você pega Lutero, ele tinha pessoalmente uma grande devoção por Nossa Senhora. Essa coisa do ódio às imagens e de rebaixar Maria, sim, isso veio depois, veio mais com Calvino, né, os calvinistas e tal. Mas o Lutero, ele até conservou, mesmo até o fim da vida, uma certa devoção, uma grande devoção a Nossa Senhora. Ele acreditava na Assunção de Nossa Senhora, ele acreditava na Imaculada Conceição. Mas o problema é o seguinte, a grande questão protestante é que Lutero diz assim, olha, a visão protestante é que o catolicismo é uma paganização do cristianismo. Eles acham que
surgiu o cristianismo, e o cristianismo ia muito bem, obrigado, até o século IV. Aí veio Constantino e, segundo eles, fundou a Igreja Católica. O que não é verdade, né? Constantino não fundou a Igreja Católica, Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, não fundou nada. Só os cristãos passaram a ter liberdade, antes eles eram perseguidos, depois não. Mas eles dizem que então aí, a partir desse momento, aconteceu uma espécie de sincretismo entre o cristianismo e as religiões pagãs. Então, os pagãos adoravam vários deuses, e aí os católicos começaram a cultuar os santos, e Nossa Senhora, assim como os pagãos cultuavam os deuses, e assim por diante, né? O que não é verdade. Se você pega os escritos dos primeiros cristãos até o IV século, antes de Constantino, eles já veneravam Nossa Senhora, eles já já veneravam os santos, pediam intercessão dos santos, rezavam pelos mortos, etc, etc, etc. Criam na Eucaristia, né? Mas a grande tese de Lutero era essa. Então ele dizia assim: nós temos que abandonar a tradição e o magistério e ficar só com a Bíblia. Porque, ficando só com a Bíblia, nós vamos purificar o cristianismo desses acréscimos, que ele dizia, mas não são, e vamos voltar ao cristianismo puro, primitivo. Só que cada um pega a Bíblia, sem a tradição e sem o magistério, cada um pega a Bíblia e entende uma coisa diferente. Do jeito que quiser. Por isso é que nós, católicos, nós temos uma visão errada dos protestantes, porque nós achamos que todos os protestantes têm a mesma doutrina. Na verdade, a única coisa que iguala os protestantes é a aversão que eles têm à Igreja Católica, né? Por quê? Quantos protestantismos existem? Existem tantos protestantismos quantos protestantes, porque cada um tem uma cabeça. Então, se você colocar vários protestantes numa mesma sala de diferentes denominações, eles vão discordar de quase tudo. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Um diz que o batismo é necessário à salvação, o outro diz que não é. Entre eles mesmo... Sim, não, por quê? Porque cada um vai ler e vai interpretar de um jeito, se ele não tem o contexto, né, que é a tradição, que é o magistério da igreja. Então, os luteranos, por exemplo, têm imagens. Já os calvinistas e os outros que vieram depois não têm imagens. Os luteranos celebram a ceia, né, que seria a compreensão que eles têm da Eucaristia. Já os calvinistas não, porque eles não creem na presença de Jesus, e por isso eles celebram a ceia algumas vezes por ano só, né, e assim por diante. Então, na verdade, o mundo protestante ele é muito plural, né? Então eles querem fazer parecer que eles seguem a Bíblia, eles interpretam corretamente a Bíblia, e nós temos uma doutrina diferente. Mas, na verdade, entre eles, as doutrinas são as mais variadas possíveis. Também eles não se entendem, né? Nós temos uma única doutrina. Eles, entre si, têm milhares de doutrinas diferentes, né? Daí é complicado, né? Bom, o Papa Francisco, ele afirma no dia 31 agora, dia 31 de agosto, em Roma, numa audiência, né, ele falou que a Bíblia tem o poder de transformar a vida. Nenhum outro livro tem o mesmo poder. A Bíblia é capaz de curar os corações feridos, como no tempo de Cristo. Então, não tem no que falar, né? O Papa Francisco deixa um recadinho aqui para nós. E o nosso programa está ao fim. Você que está aí em casa provavelmente adorou essa formação que o Padre Fernando deu para a gente, né, Jaque? Sim, exatamente. Só mais uma pergunta para encerrar. Eu queria deixar aqui para a produção, que estão pedindo para esticar o programa, viu, produção? Uma pergunta da nossa irmã Maria José. Isso também. Ela está perguntando, Padre, só para tirar uma dúvida cruel dela, da cabeça dela. A mãe dela fez um pedido para os filhos, que quando a mãe falecesse, para que ela não fosse enterrada junto com o pai na mesma cova, para os 4 filhos. E ela quer saber se ela está errada e não atendeu o pedido da mãe, porque o pai está vivo ainda. Ué, mas
Como é que vai enterrar na mesma cova se o pai está vivo ainda? Eu não entendi essa parte. Acho que primeiro, o pai, acho que... Mas a mãe já faleceu? Ou não? Pelo que ela colocou aqui, ainda não. Tá. A mãe não quer que enterra, que fique juntos os dois na mesma cova, porque ele era um homem muito ruim para a mãe dela. Entendi. Aí ela disse que é uma dúvida muito cruel para os filhos, e não atender esse pedido da mãe. Olha, se ela prometer isso para a mãe, né, ela deve cumprir. Mas depois que a gente morre, a gente não tem mais vontade, né? Os outros é que vão fazer com a gente aquilo. Então tem gente, quando eu morrer eu quero que me faça maquiagem, eu quero que me faça não sei o quê, eu não quero flor tal, eu quero a outra. Depois que você morrer, você não escolhe nada, né? Então, ainda mais claro, nesse momento que nós estamos vivendo. É um gesto de carinho que a gente procure atender, né, a essas solicitações, mas, enfim, né, é uma coisa que não, talvez para a mãe tivesse algum significado isso, mas não, o marido não vai incomodar ela lá na mesma cova, né? Porque ela colocou então, aqui que a mãe já faleceu. Aham. E o pai isso, ainda o pai é ainda vivo, não. né? Então, assim, para entrar no céu tem que perdoar, né? Então, eu acho que é o tipo de coisa, de solicitação que não tem sentido, né? Você está, vamos dizer, eu diria que você está colocando lenha na fogueira, né? Ela tem todo o direito de tudo bem, teve dificuldades com o marido e tudo mais, mas não tem nada a ver, né? É o tipo de coisa que eu acho que, né, pode até respeitar o desejo dela, mas não vai estar pecando se ela não atender esse desejo, né? É isso aí. Então, nós estamos chegando ao fim, mas antes vamos falar do nosso Santo Terço, né? Então, lembrando a vocês que para custear todos os nossos gastos, nós temos aqui os nossos terços personalizados, que é R$20, terço personalizado. Os da criança, mês que vem, mês da criança, mês de Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo que está esse, colorido para as meninas. E para os meninos, nós temos aqui na cor azul. Esse é do Gabriel, filho da minha amiga Priscila. Estou levando para você, viu, Gabriel? Olha que lindo, tá? E tem também, que não precisa colocar o nome, R$12, o mais simples, tá bom? Então, você que ainda não adquiriu o seu terço, adquira seu terço e faça, dê de presente, faça para o seu esposo, para os seus filhos. É um bom presente, né, padre? Rezar o Santo Terço. Com certeza. Tá? Falando com Deus, volta dia 28/9, tá bom? Um aviso muito importante, que somente pela página da RCC, não será pela página da comunidade, tá bom? E também um aviso sobre a novena de São Francisco da nossa paróquia. Tá? A novena de São Francisco começa dia 25/9 e vai até o dia 4/10, com missa todos os dias. Durante a semana, a missa será às 20 horas e sábado e domingo às 18, tá bom? E lembrando a todos que tem limitação para os fiéis, somente 90. Então, aquele que gostaria de participar dessas missas, vão mais cedo, assim tem uma boa reflexão, compra o Santo Terço, fica lá rezando e espera a missa. Porque... E lembrando aqui também o Rogério, que domingo a missa às 9h30, tá bom? Jaque, obrigada, tenho que te agradecer, obrigado Tamo por junto. tudo, tá bom? Queria só mandar um abraço aqui para o Padre Fernando, que está nos assistindo, Padre Fábio, que está nos assistindo, o Padre Fernando está aqui, para os aniversariantes do mês de setembro, que são os irmãos da nossa comunidade, o nosso irmão Carioca, meu esposo da esposo. Selma, o Ari também, nosso câmera, e os filhos Ides, que também fizeram aniversário, a Lorena, Lívia, o Miguel, e um abraço a todos que compartilharam aí conosco, interagiram aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Padre, nós só temos que agradecer ao senhor, muito obrigado, tão novo, tão jovem, tão cheio de Deus. Muito obrigado por tudo, viu? Pelo convite, por o senhor ter vindo, ter dado essa formação. Nós aprendemos muito essa noite com o senhor. E o senhor dá a bênção final para nós. Sim. Então, um abraço ao
Padre Fábio, né, que está acompanhando. E antes de dar a bênção, só antes de concluir, né, dizer que alguém até aí que acompanha, pode ser que algum evangélico, algum protestante ouça, assista. Quando a gente fala, né, dessas diferenças e tal, não é no sentido de atacar ninguém, né? Mas é evidente que nós temos uma doutrina diferente da doutrina deles, e é no sentido de explicar, porque o católico tem que saber no que ele crê, por que ele é católico e por que ele não é protestante, né? E o diálogo com o diferente só é possível quando eu sei quem eu sou, o outro sabe quem ele é, né? É só assim que a gente pode conversar, né, com o que pensa diferente da gente. Então, é no sentido de esclarecer, né, mas é evidente que se eu sou católico, eu creio naquilo que ensina a Igreja Católica, e eu tenho que compreender o que eu tenho de diferente, né, porque eu creio diferente daquele que não é católico. Então, mas não é no sentido de atacar ninguém, né, no sentido de esclarecer, de dialogar mesmo. Então, vamos pedir a bênção neste mês de setembro, quase no finalzinho do mês de setembro, mês da Bíblia, justamente porque no dia 30 nós celebramos São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, e então peçamos a intercessão dele para que nós possamos tirar sempre bom proveito da leitura, da meditação da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amar-te mais.